Então vamos lá ao nosso tema, né, apesar de que a gente já estava nele, mas vamos entrar mais a questão aqui do Antigo Egito, para a gente depois trazer isso para a atualidade, entender um pouco dessa visão da mulher no Antigo Egito, né, e aqui no slide você já vê, né, a questão da aqui são os hieróglifozinhos, tá, pessoal? A mulher no Antigo Egito, escrito em hieróglifos também, tá? É a senhora da casa, senhora do céu, né, então tinha essa questão de a senhora da casa, a grande mãe, elas se inspiravam muito na deusa Ísis, que é uma das principais deusas do panteão egípcio, já falei dela em lives, né, de vários desses deuses. Então tinha essa questão, mas, havia toda uma questão espiritual, né, metafísica, consciencial, dessa questão de estar relacionado ali àquela astroteologia, à cosmologia, aquelas cosmogonias, né, os mitos de criação, e haviam várias simbologias. Então o homem e a mulher, por mais que já fosse naquela época uma sociedade patriarcal, né, a gente vê ali uma questão onde, em muitos pontos, a gente vê uma certa igualdade entre os sexos, né, entre homem e mulher, né, então a gente via muito, essa questão de igualdade também, né, e isso é importante a gente falar. Então nessa imagem aqui, pessoal, a gente tem uma representação da deusa Ísis, muito cultuada, né, ainda hoje, né, num templo de Horus, esse templo de Horus é magnífico, em Édifo. Tem umas simbologias bem interessantes, inclusive muita coisa que está, muitas das iconografias que a gente vê nas paredes desse templo, está relacionada ao cristianismo, né, a gente vê ali Ísis sendo concebida magicamente, de forma sobrenatural, a gente vê o Espírito Santo ali, nessa concepção milagrosa. Então a gente vê muitos pontos importantes, a gente vê, o parto dela, né, quando ela teve o Horus, então tem vários registros dessas cenas, né, nessas paredes. E tem vídeo aqui no canal que eu explico isso, essas influências egípcias no cristianismo, e um dos pontos é esse templo, tá. Então, as egípcias, pessoal, elas conheceram no passado, né, um mundo no qual a mulher, ela não era uma adversária, nem uma rival do homem. E que mundo que lhes permitia viver na plenitude ali, sem renunciar à sua identidade. Então uma civilização ali que se modela sobre um conjunto de arquétipos desses deuses, né, arquétipos ou de mitos que configuram ali um estilo de vida, um modo de ser, né, os objetos que sustentarão ali o ser humano. A gente sabe que esses deuses eram criados à imagem humana, né, eram criados a partir dali da psique humana, e eles regiam a vida desse povo. Tudo que eles faziam, aquele cotidiano, tudo que ocorria naquele contexto histórico, tinha a presença desses deuses, né, influenciando, esses deuses ali, guiando a vida dessas pessoas, de certa forma, né. Então a mulher no Egito, ela não era considerada ali do mal, como a gente vê em muitas religiões, infelizmente é o que a gente vê em muitas religiões modernas, atuais. A Linde deu aí relatos, né, porque baseado em tudo que ela falou, o que é que eu posso concluir? Que era como se a mulher fosse do mal, e ela tem que ser ali podada, ela tem que ser controlada o tempo todo. Parece isso, né, infelizmente a gente vê isso. Então lá no Egito, no Antigo Egito, ela não era considerada dessa forma. Não era do mal, como em outras culturas, e nem ali era uma pessoa desprovida de conhecimento. Mas ela, assim, ela se inspirava ali na grandiosa figura de Ísis, dessa deusa, que havia superado ali os piores obstáculos a Ísis, né, e descoberto ali o segredo da ressurreição. Porque a história de Ísis, ela é marcada por isso, né, quem já acompanha aqui, quem viu lives sobre os deuses egípcios, viu eu falando bastante dessa personagem, né, onde ela superou ali grandes um grande trauma de perder o marido, né, e toda aquela questão, ela milagrosamente concebeu ali o Horus, enfim, tem toda aquela história, né. Então a mulher, a figura da mulher no Egito era muito baseada nesse arquétipo
e outras deusas também, mas essa realmente era a principal, era a grande mãe, né, então a gente tem essa questão. E Ísis, ela foi o modelo ali de várias rainhas, inclusive, que chegaram ali à posição de faraó, de governante, né, das rainhas, das esposas, das mães também, assim como das mulheres mais humildes também. Era aquele símbolo, havia aquele referencial de Ísis na vida delas, né. Então, a sua fidelidade, ela somava ali um valor indestrutível frente a todas as adversidades, né, uma intuição fora do comum, a capacidade de penetrar ali em todo aquele mistério, né. Então, ela era um modelo ou arquétipo, a Ísis, que toda mulher egípcia tinha como proteção e inspiração ali para os seus atos, né. Então, aqui, pessoal, é sem dúvida onde reside o segredo ali da beleza, da serenidade, da sabedoria dessa mulher egípcia, né, ali no que se refere ao antigo Egito. Então, o significado, pessoal, do nome de Ísis ela é do trono. Eu expliquei muito isso na última live sobre o panteão, uma das últimas lives, né, sobre o panteão dos deuses egípcios, né. Então ela o nome significa isso, ela do trono. Inclusive em algumas iconografias, ela não tá com essa dupla coroa aqui, é que ela tá com a dupla coroa do Alto e Baixo Egito nessa imagem, né. Tem a simbologia do abutre também sobre a cabeça, mas muitas vezes ela é vista com o símbolo com uma coroa representando um trono, né, o trono do faraó. Então, esse nome, representa muito bem a Ísis, né, por ela ser vista ali como uma deusa fundamental para o poder do faraó. Então Ísis ganhou aos poucos popularidade, foi sendo vista ali como uma deusa muito importante ali para aqueles cultos que eles faziam, inclusive cultos de doentes, ritos de morte. Então eu vou abordar mais sobre isso nas lives que eu vou falar, aprofundar sobre a religião egípcia, tá. Então ela ficou conhecida ali como uma deusa da magia, a senhora da magia, como ela é conhecida, né. Era colocada ali nos sarcófagos, como uma forma de proteção, de guiar ali os faraós na vida após a morte, na verdadeira vida, né, para o antigo egípcio, a verdadeira vida se iniciava ali, quando eles conquistavam a eternidade após a morte. Então, e pra saber mais sobre ela, como eu falei, assistam a live Panteão de Deuses Egípcios, parte 2, tá. Lá eu falo detalhes, tá bom, pessoal? E agora eu vou mostrar aqui uma outra iconografia para vocês, ó. Nesta imagem a gente tem aqui umas simbologias interessantes, que são hieróglifos, né. Aqui a gente tem um relevo, né, na verdade, mostrando os símbolos do Djed. Esse primeiro aqui, no lado esquerdo, é um Djed, tá meio apagado. Na verdade, a gente tem vários Djed aqui, que é a coluna de Osíris, a estabilidade, né. A gente tem Djed sendo intercalado por outro símbolo, que é o Tiet. Tiet, que é o nó de Ísis. Esse aqui é um amuleto muito importante no Antigo Egito. Muitos utilizavam diariamente nas suas práticas ritualísticas o nó de Ísis. Então o Djed, ele é semelhante a esse pilar, né, que vocês estão vendo aqui, uma coluna, um pilar, que representa a espinha dorsal, a coluna de Osíris. E por analogia, Osíris, que era esposo de Ísis, né, e por analogia, é um símbolo da estabilidade, né. E o Tiet, que é esse tipo um nó, né, esse que é vizinho ao Djed, né, que ele se assemelha a um Ankh, a cruz ansata, com os braços curvados para baixo, e é chamado de nó de Ísis. Então essa iconografia aqui está no sarcófago do faraó Nectanebo II, que é da 30ª dinastia, uma das últimas dinastias egípcias, né. Ali 360, 343 antes da Era Comum, na mesquita de Atarim, em Alexandria, né, no Egito, e ela hoje está no Museu Britânico de Londres, né. Então tem essas simbologias interessantes. Então, pessoal, mesmo sendo uma sociedade patriarcal e hierárquica,
o Egito Antigo, ele deixou as mulheres viverem ali suas vidas, né, fazerem suas próprias escolhas em muitas áreas. As mulheres tinham conhecimento, porque um grande problema que a gente vê hoje, às vezes, com essas religiões mais extremistas, é a carência de conhecimento, né, dessas mulheres muitas vezes. E quando eu não tenho conhecimento, facilmente eu sou manipulada, sou dominada, chega alguém ali, eu não tenho o conhecimento que eu deveria ter e a pessoa acaba sendo enganada por outro. Né, e aí o outro vai, se utiliza de falsas narrativas religiosas, fakes, como a Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, para manipular a cabeça da pessoa e ela acaba caindo, né. Então, diferente disso, as mulheres no Antigo Egito, elas tinham conhecimento, e elas não se deixavam, enganar, né, elas participavam ali dos principais eventos, né, do próprio governo também. Então, as mulheres elas foram altamente respeitadas ali ao longo da história do Antigo Egito, né. Os símbolos femininos, eles aparecem desde cedo. Então, alguns estudiosos, eles identificam esse símbolo do Tiet, que é o nó de Ísis, né, como eu falei, conhecido ali como nó de Ísis ou sangue de Ísis, né, que estaria alguns relacionam a questão do sangue menstrual, algo nesse sentido, né, nos rituais deles, né. Então seria o significado sangue de Ísis, né, no antigo império já tinha esse símbolo, ali por volta de 2600, 2000 antes da era comum, e eles consideram esse símbolo do nó de Ísis a contraparte feminina do Ankh. O Ankh que é a cruz ansata, datado ali no início do período dinástico, a cruz ansata é mais antiga ainda. Está ali em 3150 a 2600 antes da era comum, então desde o início ali do período dinástico. Então esse nó de Ísis é considerado a contraparte feminina do Ankh, da cruz ansata, por alguns estudiosos, né, egiptólogos. O Tiet, o nó de Ísis, muitas vezes traduzido ali como tipo bem-estar, vida também, que nem a cruz ansata, né, o Ankh. E era frequentemente usado como um símbolo funerário, feito ali de uma pedra vermelha ou de vidro, né, que eles usavam. Assim, alguns especulam que esse Tiet, nó de Ísis, representasse, como eu falei para vocês, o fluxo de sangue menstrual do útero de Ísis e todas as suas propriedades mágicas. Olha que interessante, né. Lembrando que ela foi tipo a Maria, né, ela teve aquela concepção milagrosa de Horus, né, engravidou ali de uma forma sobrenatural. E aí a gente tem várias reciclagens mitológicas, né. O cristianismo usou muito isso nas suas narrativas. Então esse nó de Ísis, assim como o Ankh, ele estava relacionado à ideia de vida eterna, e ambos esses símbolos aparecem em vários sarcófagos, em várias túmulos tanto de homens quanto de mulheres, né, o que é muito significativo, né. Então eram símbolos femininos que estavam em tumbas de homens, né, de mulheres, então não tinha essa diferenciação, tá bom. E aqui, pessoal, a gente vê, né, 3 musicistas, até postei essa imagem no meu Instagram hoje para desejar o feliz dia da mulher, né, coloquei lá direitinho a escrita "Feliz Dia da Mulher" em egípcio clássico e hieróglifos, tá. Então aqui são 3 musicistas num banquete, que é uma pintura de uma tumba de Nakht. Nakht ele foi um antigo oficial, um alto oficial egípcio, ele ocupou ali cargo de escriba, de astrônomo, de Amon. Então a gente sabe que muitos sacerdotes eram astrônomos, né, isso era uma atividade muito importante lá no Antigo Egito. E provavelmente ocorreu isso durante ali o reinado de Tutmés IV, na 18ª dinastia. E ele foi enterrado ali na necrópole de Tebas, nessa tumba belíssima, uma tumba muito bonita, com várias iconografias, com muitos desenhos, lindas obras, né, a TT52, a tumba dele. E a gente sabe que eles tinham o hábito de registrar essas cenas, né, que eles queriam que ficassem ali registradas para o pós-morte.
Então, pessoal, essa percepção da polaridade feminina ali durante a criação, ela está na raiz ali do respeito que a civilização desses faraós mantinha pela mulher, e o papel que lhes atribuiu ali na sociedade, desde ela sendo uma rainha até a dona de casa. Então as egípcias, elas conheceram um mundo que realmente permitia a elas viver ali plenamente, né, viver em plenitude como esposas, mães, no trabalho, como iniciadas nos mistérios dos templos, né, sacerdotisas, e sem renunciar à sua identidade em favor do homem, né, elas tinham sua própria identidade, um mundo que ela tinha livre acesso ali a todas essas coisas sagradas, né. Então a mulher egípcia, ela mantinha seu nome, sua personalidade, sem que isso significasse entrar ali num processo de disputa com o homem, já que tipo, ela dispunha ali da possibilidade de expressar plenamente a sua capacidade como uma pessoa consciente, era considerada uma pessoa consciente, uma pessoa responsável. Ela tinha esses atributos, né. Por exemplo, a mulher casada, ela mantinha seu nome e sobrenome. Ela não adotava o sobrenome do marido, e tinha muito orgulho em lembrar ali da filiação materna. Então a gente tem esse ponto, né, importante. Então a gente não pode negar que as egípcias, elas desfrutaram ali de algumas condições de vida muito superiores às que a gente conhece hoje, por assim, as que milhões de mulheres não conseguem ter hoje, né, infelizmente. Então a igualdade ali entre homens e mulheres era um dos valores, tipo, essenciais dessa civilização, né, da civilização dos faraós. Não se repetiram mais, assim, as realização das mulheres egípcias. Tipo, esses valores, eles eram grandes, livres, eles eram criativos demais para ficarem presos ali, eles não se prendiam à questão dos dogmas religiosos. Eles iam além, eles não se limitavam por esses conceitos que hoje a gente vê, né, infelizmente. Então hoje inclusive nos chama a atenção o imenso respeito que era dado à mulher egípcia, né, como que ela era respeitada, né, então, a mulher egípcia, ela contribuiu de modo muito ativo ali na construção diária de uma civilização que fazia ali culto a deusas como Maat, outra deusa feminina, a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio cósmico, da harmonia, a deusa Hathor, que era uma deusa associada à cura também considerada uma grande mãe, ela era tipo, é aquela que nada ignora do céu e da terra, né, era considerada, muito sábia. Então eram esses arquétipos que influenciavam a vida dessas mulheres, para ver que até no momento de você criar deuses, né, "Ah, vamos criar um deus", né, porque esses deuses todos são criação da mente humana, né, isso aí, né, não tá, o dom divino, ele não vem de um poder superior, ele vem das nossas mentes, né. Então, eles tiveram essa preocupação quando foram criar esses deuses, "Vamos criar uns deuses aqui interessantes", né, então, você vê toda essa questão arquetípica que acabou influenciando na vida desses povos. E aí você olha para as religiões mais atuais, e aí faz um comparativo, né, aí você vê como que a coisa entrou em decadência, né. Então você vê livros religiosos com muita violência, né, e tudo, passando desinformação para as pessoas, e a gente acaba e muitos acabam projetando isso em sua realidade também. Então a moral no Egito não é um adorno intelectual, tá, mas ela formata todo, assim, um estilo de vida que eles tinham. É o esqueleto e o sangue desta civilização e influencia até os menores aspectos ali do dia a dia deles. Então os livros de moral e sabedoria, eles eram os que ditavam a conduta a ser seguida, tanto ali no ambiente familiar, na família, como no exercício profissional de cada um, cada profissão, né, que eles iriam exercer, tanto homens como mulheres. Aqui, pessoal, a gente tem Nacte, que é o escriba que eu falei para vocês, né, o escriba e o astrônomo de Amun,
É uma representação dele, né, cheirando ali a flor de lótus, né, um lótus, que é um símbolo poderoso lá no Antigo Egito, enquanto ele é abraçado ali pela esposa dele, que está na imagem, é a Taui. Taui. Tipo, ele está sentado diante ali de um conjunto de oferendas, né. Essa representação também está na tumba dele, a tumba TT52, como eu falei para vocês, em Tebas, no Egito, né. E aqui, galera, a gente tem 2 indicações de livros importantes, né, eu vou indicar mais também, mas aqui a gente já tem 2 livros do Christian Jack, egiptólogo. A gente sabe que muitos livros dele, tem muita ficção também, né, romances, né, mas ele através desses romances, ele passa muitos pontos importantes da história do Antigo Egito. Ele passa muitas questões técnicas, né, envolvendo a questão da egiptologia e tal. Então são leituras que eu recomendo sim. Esse As Egípcias, maravilhoso, do Christian Jack. Tem esse outro, A Mulher Sábia, tá. Então na relação com a esposa, sempre devia predominar o respeito. A violência era algo que eles condenavam, né, no passado. Então o respeito ele era seguido ali pela fidelidade, pela palavra empenhada, o valor central ali, que era o valor central da civilização egípcia, né. Então um bom marido, ele tinha atitudes justas, não era causador de dor, nem de ofensas, nem de abandono. A esposa, ela era tipo a companheira ali adorada pelo marido, a irmã bem amada, a dona do seu coração, né. Ela era a riqueza da vida e que trazia ali felicidade ali para o lar. Então a mulher, ela era igual ao marido e entre eles reinava ali uma, como é que eu posso dizer, uma profunda cumplicidade. E nas esculturas, com seus gestos quase secretos que traduzem ali uma atividade mágica, a mulher, ela protege o esposo em muitas dessas representações, velando ali pela sobrevivência ali do casal, para que nada os perturbe. Então tem toda essa questão simbólica, né, o casal ele divide as responsabilidades, dessa forma se desenvolve tipo uma vida com múltiplas facetas, né. Então, cada sexo era por definição o complemento ali do outro, um complementava o outro e representava um papel ali determinado, então ambos são igualmente respeitados, necessários ali para perpetuar, né, a perpetuação da vida, né, e cada um tinha seu lugar e o seu papel. Então a incontestável ali igualdade dos sexos no Egito antigo, né, não foi resultado, tipo, de uma luta protagonizada ali pelas mulheres do Nilo, para conseguir uma ascensão. Os egípcios, eles eram, como que eu posso dizer? Eles eram conscientes da necessidade de respeitar ali a tradição ancestral com a qual essa civilização ela estava profundamente unida. Eles viviam e mantinham ali a ordem que havia sido estabelecida por todos aqueles deuses, né, nos tempos dos deuses, para que não ocorresse ali uma ruptura do equilíbrio. Então tinha toda essa preocupação, toda essa questão mais consciencial, espiritual, né. E aqui, pessoal, mais 2 livros, tá. Então A Mulher no Tempo dos Faraós, da Christiane Desroches, e Desroches, acho que é assim que pronuncia, e O Egito no Tempo de Ramsés, né, A Vida Cotidiana, de Pierre Montet. Então esses livros também são importantes. Eu ia trazer mais, eu dei preferência a livros em português, porque às vezes o pessoal reclama, quando eu indico muito livro em inglês, mas eu ia trazer mais, né, tem muitas literaturas importantes também, em vários idiomas, né, em inglês, em francês, mas eu trouxe esses principais aqui, porque já dá para ter uma boa ideia, tá. Então ser esposa, mãe, dona de casa, junto a um ser amado, que sabia responder ali a um esforço realizado, este era o ideal que eles buscavam. Então a instrução, a educação, eram essenciais ali para a formação daquela que, segundo o seu destino, seria chamada ali para assumir certas responsabilidades, no caso a mulher, né. Então não havia limites ali para a ascensão. E isso se verificava ali em todos os níveis da sociedade egípcia, né, antiga.
Tanto é que o universo do conhecimento, ele estava eternamente ali aberto à mulher egípcia. A gente vê mulheres como a própria Cleópatra, que se desenvolveu em várias áreas do conhecimento, né, inclusive a medicina, a astronomia, acho que ela falava o quê? 9, ela estudou 9, acho que foi 9, 8 ou 9 idiomas, né, então ela teve essa preocupação. Ela estudou venenos, né, ela testava inclusive esses venenos, então ela estudou fitoterapia, né, muita a fitoterapia é a parte onde a gente produz medicamentos a partir de princípios ativos extraídos de plantas medicinais, tá, então ela se dedicou a várias áreas do conhecimento, você vê que era algo ilimitado. Ela realmente podia ir adiante, estudar ali várias áreas, né, e se dedicar àquilo ali, crescer naquelas áreas, né. Tanto é que o universo do conhecimento ele estava ali eternamente aberto à mulher egípcia. Então, nos tempos dos faraós, a mulher ela podia desempenhar as mais altas funções. Ela podia estudar muito, ela podia evoluir ali. Então, assim como não havia diferença ali entre homem e mulher no solo egípcio, né, tampouco se as havia no céu. No céu, no Amentir, né, que é o mundo dos mortos, a terra do espírito, né, então não era nos 2 mundos, né, era algo muito próximo, muito equilibrado. Então esse magnífico ali desdobramento da espiritualidade feminina, o sagrado feminino, não voltou a se repetir, né, desde o desaparecimento ali da civilização dos faraós. E outra dimensão não menos ali admirável foi a ausência ali de tipo de rivalidade espiritual intelectual entre homens e mulheres, que eles trabalhavam ali conjuntamente nos templos, eles formaram ali comunidades dirigidas indistintamente, sem distinção, por um homem ou por uma mulher. Então não tinha essa coisa de distinção entre essas questões espirituais, né, elas se complementavam na maioria das vezes. Então, embora existissem ali caminhos iniciáticos, especificamente masculino ou feminino, a gente tem que lembrar disso, né, estes eles muitas vezes, eles coincidiam ali no essencial. Então isso que era muito importante, né. Então como filhas ali da grande mãe, a deusa Ísis, né, a grande mãe, a senhora da magia, essas mulheres no Antigo Egito, elas deviam ser suas representantes na Terra. Atualizando ali suas encarnações, né, porque tinha isso no Antigo Egito, na religião egípcia, assumindo ali estes poderes da Ísis e servindo ali como um suporte de uma civilização que engrandeceu a evolução da vida. Este era, o seu alimento interior, a inspiração para o dia a dia, o trabalho interno através dessas deusas, né, como Maat, né, que deviam velar ali pela manutenção da harmonia cósmica, do equilíbrio cósmico, da relação ali entre o céu e a terra. Então seus modelos ali não eram, assim, ídolos de papel, nem pedras, nem ilusões, nem fantasias humanas. Eram ideias, arquétipos que representavam ali os mistérios da natureza, toda aquela cosmologia que eles observavam, todo aquele universo astroteológico baseado na observação daqueles fenômenos naturais que inspiravam eles a criarem essas divindades, né, que surgiam ali como essas ideias, esses arquétipos, e influenciavam sua forma de viver, né. Então, como dizia um grande egiptólogo, o Egito ele foi o reino da espiritualidade feminina. Então tem-se isso também. E falando nisso, né, aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem Pessechet. Pessechet ela foi a primeira médica, né, olha só, mulheres, né, desempenhando grandes profissões no passado, né, no Antigo Egito. Então não que eu estou dizendo que hoje não tem, hoje tem, né, tem mulheres médicas, né, elas algumas estudam realmente, e exercem várias profissões, tem médicas, farmacêuticas, enfermeiras, nutricionistas, que mais? Arqueólogas.
egiptólogas. Agora, lógico que elas não exercem tanto, né, se você olhar para o mercado de trabalho atual, você vê mais homens atuando, né, porque é aquela coisa cultural. Muitas mulheres, às vezes, preferem às vezes têm uma profissão, mas prefere ficar em casa, né. "Ah, vou cuidar dos filhos, da casa", e o marido, ele vai trabalhar, ele vai suprir a casa de tudo, né. E isso que é interessante, né, por exemplo, eu vi um relato de um deles, dizendo assim, inclusive eu conheço esse, né, ele dizendo para mim: "Olha, Érica, o islamismo é maravilhoso, é muito bom ser muçulmano e muçulmana". Quase que eu dizia: "É para ti, né, é é para os homens, né". Então, aí ele falou assim, ele falando e rindo, né, ele dizendo: "Olha, a mulher só trabalha se quiser realmente, não precisa trabalhar, o homem ele vai suprir de tudo, né, ele realmente ele assume ali a aquela, como é que eu posso dizer, a chefia da casa, né". E aí ele vai suprir a mulher de tudo, ele vai cuidar da mulher, ela não precisa trabalhar, só ficar ali no lar mesmo, né, e pronto. Só que dessa forma, acaba sendo controlada a mulher. Érica, Diz Lind. olha a frase interessante dele, né? A mulher não precisa trabalhar, ela vai ficar em casa. O que que a mulher faz em casa, Érica? A mulher tem mulher que trabalha mais que o homem em casa, não é verdade? Realmente. Lavar, É, passar, cozinhar, cuidar de filho, ou seja, olha, a mulher é a funcionária do homem. Então, olha, bem, ela é lavadeira, ela é babá dos filhos dele, ela é faxineira, ela é, digamos aí, escrava sexual, porque querendo ela ou não, ela vai ter que fazer dar prazer ao marido, não importa se ela está bem ou não, não é? Então aí pense só a frase dele, né? A frase machista. Ela vai ficar em casa, tranquila, que é sossegada. muito bom, né, é muito bom não precisar trabalhar, mas quer dizer, a mulher precisa conquistar a sua independência, a mulher não é para estar ali sendo controlada, né. Então, infelizmente, hoje, no Egito atual, a gente vê bastante dessa realidade. Lógico que tem as exceções, tem mulheres que trabalham também, juntamente ali com o marido e tal, mas a gente vê muitos casos, né, muitos, onde ela fica ali restrita ao lar, ela não tem muita opinião, né, e olhe quando o marido chega com a segunda esposa, porque existe a poligamia no Egito, é permitido. Né, lá o isla em alguns locais, mesmo, estando ali sob a lei islã, eles não é permitido, né, tipo, acho que na Turquia não é permitido, mas no Egito a poligamia é permitida. Ele pode ter até 4 mulheres, mas lógico que a maioria tem só uma mulher mesmo, porque, assim, você quer ter mais de uma, segundo a lei islâmica, eles têm que sustentar de forma igual, dar a mesma atenção para todas elas, o mesmo carinho, olha só. Tem que ter o mesmo sentimento igual por todas, isso é impossível, gente. E tem que conviver todo mundo ali amigável, só que conversando com outra pessoa, uma brasileira que mora no Egito e é casada com um egípcio e ela vive muito bem, né, ela: "Ah, mas eu não passo por esses problemas", né, ela é brasileira, ela vive muito bem e tal, tem a sua liberdade. E aí ela falando que esse negócio da segunda esposa, segundo ela, tem que ter autorização da primeira esposa, né, a primeira esposa, ela tem que autorizar. Eu não sabia, eu já me algum eu já vi outras versões, onde a primeira esposa não precisa autorizar, ele simplesmente chega com a segunda esposa, apresenta para os filhos, né, para a mulher: "Olha, aqui é a segunda mãe de vocês", né, e para a mulher, para a primeira esposa, ele diz: "Olha, aqui vocês vão viver como irmãs", né. Bem legalzinhas e tal, me obedecendo, né. Eu já vi situações como essa, que muitas vezes a primeira esposa tem que aceitar, né. Então tem essa questão, a maioria tem uma esposa apenas, né, por conta dessa questão de econômica até, né, porque ele teria que sustentá-las realmente, né, se tem mais de uma, vai sustentar todas.
né, a gente sabe que a questão financeira conta muito, e o Egito vem passando por algumas turbulências, né, principalmente recentemente, então, tem toda essa questão. Mas eu acho o que me chamou a atenção é como que alguns homens, eles amam isso, lógico. O ruim é para a mulher, né, a mulher que se sujeita, né, às vezes está ali num casamento que foi obrigada, que não conhecia o marido, porque muitos lá vão se conhecer após o casamento, muitas existem vários tipos de véus, né. Lógico que tem Érica, como é que é a vestimenta lá? É muito variada, pessoal. Tem realmente ali a gente tem muçulmano, tem cristãos também. Então muitas mulheres cristãs, por exemplo, elas se vestem normal, algumas usam, sei lá, às vezes um véu, mas geralmente estão vestidas normais, só que bem vestidas, né. Tem que estar uma calça comprida, um casaco longo, né, cobrindo ali, não mostrando muito, né, sem decotes, nada, tem umas restrições. Mas com relação à mulher muçulmana, tem vários tipos de véus, inclusive tem o hijab que é o mais utilizado, né, que eu acho muito lindo, que é só o véu mesmo, você coloca ali direitinho, bonitinho, pronto. Dá para ver seu cabelo e tal, seu rosto. Mas tem uma veste muçulmana, que eu esqueci o nome, é aquele vestido longo, com manga longa, e já vem o véu, né, que ele já vem com o véu. E tem outro, que é aquele que só fica os olhos de fora, né, e muitas delas usam esse tipo de véu, que é um véu que até tem lojas lá só desses véus, né, e aí você vê que ele cobre, boa parte aqui do cobre o rosto todo, né, fica só o lugarzinho aqui dos olhos, cobre isso tudo, né, para se alimentar tem que levantar, né, e tudo, A quando vai burca, né? e tem a burca também que é outro estilo, esse a burca acho que ainda é pior, porque ele tem uma tela aqui, tem a parte dos olhos, só fica os olhos, mas mesmo assim tem uma tela de proteção. Então aí é o pessoal mais extremista, né, que coloca que faz com que as mulheres utilizem, obriga as mulheres a usarem, né. Então, tem essas variações, né, mas lá você encontra, por exemplo, brasileiras, não usando nada disso, mas tem que se vestir direitinho, adequado, tem que saber o local. Não é todo local que você pode andar, por exemplo, sozinha, né, e a questão de estar bem vestida mesmo, né, para chamar o mínimo de atenção possível, porque estrangeira, né, e aí vestida de uma forma um pouco diferente ao que eles estão habituados, então acaba chamando muita atenção dos homens, né, e aí a gente pode ter uma série de problemáticas, né. Então pessoal, voltando aqui pra Chat, que foi a primeira médica, né, da história, ela é colocada como a primeira médica da história, e a crescente tradução ali de papiros demóticos, né, e gregos, demóticos que é uma dos estágios da escrita egípcia, né, gregos também, tem revelado ali cada vez mais a participação da mulher, a participação feminina ali na administração de bens familiares, compra e venda de propriedades, elas tinham esse direito, né, a supervisão do gado, por exemplo, em atividades comerciais, contratos ali de divórcio, não estava dando certo, tinha que divorciar, divorciava. A questão de heranças, disputas judiciais, né, então a mulher sempre participava de tudo, né, e há registros de egípcias ali ocupando o cargo de escriba na administração, né, então a gente tem toda essa questão, a gente via como a mulher estava presente ali, trabalhava mesmo, né, e mais raro é encontrar mulheres na alta administração do Estado, apesar de se conhecer uma vizir feminina, né, o nome dela é Nebet, durante ali o reinado do Pepe I, ali de 2289 a 2255 de antes da Era Comum, a sexta dinastia, o reinado do Pepe I, né. Então a gente tem ali o relato de uma vizir, né, feminina, que foi a Nebet. Então, e outra que viria a surgir, outra vizir, né, um pouco bem depois, na 26ª dinastia, né, teve outra também, né. Então as egípcias médicas, né, eram bastante comuns no Egito Antigo,
Como exemplo, Pessechet, né, que viveu ali durante a quarta dinastia. Olha aí, 2500 antes da Era Comum, ou seja, mais de 4500 anos atrás, né? Então foi a primeira mulher médica conhecida da história. Ela recebeu vários títulos, incluindo ali o de chefe dos médicos, né? Que interessante. E ela pode ter sido associada ali à escola do Templo em Sais, né? E inclusive ela era médica pessoal do faraó, né, da época. E antes dela, há menções também a Merit Pitar. Merit Pitar como médica da segunda dinastia, olha aí, lá nas primeiras dinastias, 2700 antes da Era Comum, embora se tenha muita especulação, dúvidas quanto à sua existência realmente, né? Uma vez assim, pessoal, que os registros dessa época, eles estão muito deteriorados, muito fragmentados, tá? Então, por isso que não se pode ter a certeza absoluta com relação a Merit Pitar. Então, as mulheres egípcias, elas tinham um estatuto legal, diferenciado, se comparado ali às vizinhas delas, ali do Mediterrâneo, né? Então, na sociedade egípcia, masculino e feminino, eles não eram categorias ali em oposição, eles eram complementares, né? A gente consegue ver isso em vários desses relatos, né? E ao se casar, a mulher egípcia, como eu falei, ela mantinha o seu nome, no máximo ela acrescentava ali esposa de fulano, por exemplo, né? No máximo isso. Então o casamento, ele encarnava ali a vontade de um homem e de uma mulher de viverem juntos, né? O que não impedia, mas também não exigia a existência de um contrato ali de casamento no nível material. E o divórcio era uma decisão assim do casal mesmo, e não um assunto a ser resolvido judicialmente. Hoje a gente vê no Egito, atualmente, muitos divórcios, né, sendo resolvidos judicialmente, porque lá é mais fácil para o homem pedir o divórcio. Até para a mulher pedir um divórcio é uma complicação, tá? Segundo relatos da minha amiga Deane, que passou um tempinho no Egito, foi algumas vezes, né, ela também gosta muito da arqueologia, e ela conhece arqueólogos, egiptólogos, conhecia alguns através dela. E segundo ela, ela falou que a mulher, para chegar e pedir o divórcio, ela tem que comprovar que o homem não está cumprindo com as suas obrigações, né? Então é complicado, né? Até para ter que provar isso, né? Então é bem complicado. E aí, mas aí se ele negar, se o homem negar, ela pode entrar ali com um advogado e tal, aí vai para a esfera judicial mesmo ali para resolver. Aí ela tem geralmente que se sustentar. Depois de divorciada, tem uma questão que ele não é obrigado, se ela pede o divórcio, ele não é obrigado a sustentá-la mais, né? Então, por isso que é importante a mulher não ficar dependente do homem lá. Porque vai que aconteça uma situação dessa, e aí como é que ela vai? Aí ela vai ter que trabalhar, ter que se sustentar e tal, né? Então, tem essa série de questões aí que é bem complicado para a mulher, né? Principalmente aquela que não pode estudar e nem trabalhar. Na separação, no caso do Antigo Egito, né, a propriedade ela era dividida entre ambos. O recurso ali ao tribunal era possível no caso de uma disputa entre o casal, né? Então era bem tranquilo essa questão, né, no Antigo Egito. Aqui a gente tem uma representação de uma rainha que foi muito importante, né? Foi a grande esposa do Ramsés II, Nefertari, né? Aqui no lado esquerdo, e ela está juntamente da deusa Hathor. Então, no templo dela, inclusive, no templo que Ramsés II construiu para ela, a gente vê muitas representações da deusa Hathor, em homenagem à deusa Hathor. Então, pessoal, muitas das principais divindades do panteão egípcio eram do sexo feminino, né? Muitas deusas e seus poderes ali, importância, eles estavam em equivalência ao dos deuses. Não tinha essa questão de melhor ou pior, né? Era uma equivalência que existia ali entre eles, personagens criados, né? E entre as divindades femininas mais cultuadas ali do Antigo Egito, a gente tem
Ísis, como eu falei, que é a irmã e esposa de Osíris, a deusa da magia, dos mistérios, né? A deusa Hathor, deusa do amor, da beleza, da fecundidade. Temos Basté, que é a deusa protetora do lar, dos gatos, dos segredos das mulheres, né. Temos Maat, que eu falei, responsável ali pela ordem cósmica. Tem Nut, que simboliza ali o céu estrelado, né, a mãe dos principais deuses, Osíris, Horus, Set, Ísis e Néftis. A gente tem Sexat, que é a deusa que presidia ali a escrita, e ela era tipo uma bibliotecária dos deuses. É bem interessante essa deusa Sexat. Sekhmet, que era uma deusa guerreira, da vingança, da guerra, da cura, a gente vê muito nos mitos de criação, né, do Antigo Egito. Neftis era a irmã gêmea de Ísis, né, deusa ali dos rituais funerários, né, da vida após a morte, a deusa dos mortos, na verdade, né. Então a gente tem essas várias representações ali femininas importantes, né, arquétipos importantes. Aqui a gente tem algumas representações de mulheres, né, de rainhas importantes que tiveram, de certa forma, ali a sua influência política, influência ali no governo, né. Então a gente tem, aqui a gente tem Ti, aqui no lado esquerdo, né, Ti, esposa do Amenófis III, mãe do Akhenaton. A gente tem a Nefertiti, esposa do Akhenaton. A gente tem Nefertari logo em seguida, né, que é esposa do Ramsés II. E aqui na direita, aqui do lado extremo direito, a gente tem Hatshepsut. Hatshepsut, que foi uma mulher que realmente governou como faraó, assim como Cleópatra, né, ela chegou realmente ali a governar durante um período, e o governo dela foi um espetáculo, né. Foi uma grande gestora, expandiu o Império Egípcio, ela conseguiu, assim, muito, ela geriu muito bem, ela construiu muito, né, então ela teve muitos méritos aí, né. Quando entregou o governo para o Tutmés III, o enteado dela, entregou um governo ali muito bem, estava tudo muito bem no Egito, nas fronteiras egípcias, né, também. Então, cultuando deusas, assim, tão poderosas quanto os deuses, os egípcios, eles tinham uma ideia de poder real diferente ali dos vizinhos deles ali no Mediterrâneo. Então o trono egípcio, ele pertencia ali a quem possuísse sangue real. Tinha essa questão, por isso que a gente tinha tantos casamentos consanguíneos, né. Esse era o único critério ali de acessar realmente o poder soberano, essa questão do sangue real. A legitimidade divina, ela era ali do faraó, né, era transmitida pela esposa real, e no caso de não haver nenhum herdeiro, a mulher com sangue real, ela assumia ali a função suprema de faraó. Geralmente o faraó tinha que ser homem, né, ainda tinha essa coisa, porque eles achavam que para a ordem cósmica, né, para que tudo fique perfeito, tinha que ser realmente o faraó um homem, mas em alguns casos a gente vê que foi mulher. Então, segundo a arqueóloga Cara Cooney, os egípcios antigos, eles acreditavam na sabedoria das mulheres no poder. Então, no caso de uma crise política, eles escolhiam ali uma mulher para preencher o vazio, enquanto em outras sociedades uma criança sucessora era comumente destronada por um adulto ambicioso que vinha para tomar o poder, né. Os soberanos lá no Egito eram venerados ali como deuses encarnados, encarnações de deuses. Eles eram protegidos, defendidos, né. Você vê que, por exemplo, Tutancâmon, quando foi assumir após Akhenaton, né, o desaparecimento do pai dele, né, e ele era uma criança, né, então, assim, ele teve o apoio ali de Nefertiti e tal, durante determinado momento, né, apesar de que ele desfez tudo que o pai tinha feito, né, mas você vê que eles tinham uma preocupação com a manutenção da linhagem real, da linhagem ali sanguínea, né, então por isso que haviam tantos casamentos consanguíneos também. Então essa questão de você chegar e usurpar o poder, isso, eles tinham essa preocupação de não deixar isso acontecer, né, lá no Antigo Egito. E o costume, ele iniciou-se ainda na primeira dinastia, quando Neitotep ou Neithotep
ali em 3150, né, antes da Era Comum, esposa ali do faraó Narmer. Narmer também chamaram de Menes, né, que foi o unificador ali do Egito, unificou os dois reinos, as duas terras do Alto e Baixo Egito, né. Então ele ela governou essa esposa dele, do Narmer, após a morte dele, como regente de seu filho, o Hor-Ahá. Então o meninozinho era muito pequeno ainda para assumir e ela governou ali como regente do seu filho. Então tinha muito isso no Egito, né. Então a mulher sempre estava ali associada à questão do poder, do governo, ela estava ali no governo, né. Então hoje em dia isso é muito difícil, né, de acontecer. Então a gente teve diversas mulheres egípcias poderosas, como essas que vocês estão vendo aí no slide, né, a Ti, a esposa do Amenófis III, a Nefertiti, né, esposa do Akhenaton, a Nefertari, do Ramsés II, Hatshepsut, que governou ali como rainha faraó por 22 anos, fazendo ali, como eu falei para vocês, um belíssimo reinado de muita prosperidade para o Egito. E também vê-se, portanto, pessoal, que Cleópatra VII, né, ali na dinastia ptolomaica, ali ela viveu entre 69 e 30 antes da Era Comum, antes do Egito perder a hegemonia dele, né, ali para o Império Romano, né. Então a rainha faraó, essa rainha faraó, né, a Cleópatra VII, que foi outra que subiu ao poder, na verdade o pai, quando faleceu, deixou o trono para ela, né, só que ela tinha que casar ali com o meu irmão e tal, toda aquela história. Quem quiser saber mais de Cleópatra, tem um vídeo aqui no canal. Eu não vou entrar nesse tema, senão eu vou estender muito, mas tem um vídeo aqui onde eu falo das origens de Cleópatra e a dinastia ptolomaica, tá. Então essa rainha faraó ali mais célebre, né, da história, mesmo sendo de linhagem grega, grega macedônia, deu continuidade a muitos costumes egípcios, né, milenares, nos quais as mulheres ascenderam ao poder e desenvolveram conhecimentos. Então, a Cleópatra ela incentivava muito a questão do desenvolvimento da mulher com relação ao conhecimento, a mulher ali no poder e tudo. Tinha essa questão que ela incentivava muito a mulher estudar, crescer profissionalmente, né. Então as mulheres no Egito, no Antigo Egito, continuaram exercendo ali a autoridade na medicina, em várias ciências, né, até o triunfo de quem? Do cristianismo no país no século IV da Era Comum. E ali o cristianismo chegou, foi oficializado ali como religião, né. Então a gente tem a evidência mais clara disso, dessa situação, foi o que aconteceu com Hipátia de Alexandria, conforme a gente já falou aqui em live, tem uma live no canal só sobre Hipátia, tá, filósofa, matemática, astrônoma, que lecionou e dirigiu ali a Academia de Alexandria. Ela era egípcia, estava ali em Alexandria, né, frequentada unicamente por homens, e ela se tornou tipo uma responsável lá pelo local, uma reitora, uma mulher respeitada ali pelo seu nível de conhecimento, genialidade. E Pátia ela acabou sendo ali vítima do fanatismo religioso quando ele começou a chegar ali no Egito, que a gente está falando de Egito, né, então ali século IV principalmente, inclusive a própria utilização dos hieróglifos, né. Então, os hieróglifos, se eu não me engano, a última utilização foi por volta ali do século IV, 3 ou 4 da Era Comum. Então ali você já vê o cristianismo chegando com tudo. E aí você começa a ver essas perseguições, não podia mais ter culto a esses deuses, nada dessas práticas da antiga religião egípcia, né, então tudo isso foi abolido. E Hipátia acabou sendo vítima dessa situação também, unicamente por ser uma mulher com muito conhecimento, né, à frente do seu tempo. Então o seu assassinato por uma multidão cristã marcou ali o fim de uma era de 3000 anos em que a mulher ocupou um lugar de respeito na história do Egito, né. Então é uma tristeza, né, pessoal, a gente vê assim, uma grande civilização onde a mulher teve um importantíssimo papel, onde a mulher tinha ali um papel de destaque em termos de conhecimento, né, de ocupação em várias áreas,
do conhecimento em várias profissões, inclusive ascendendo ali ao governo. Então, a pena acabar dessa forma, mas foi isso, né? Várias invasões. No século VII, a gente teve ali a instituição do islamismo no Egito, né? Os muçulmanos chegaram ali 600 e alguma coisa da Era Comum, século VII, e aí até os dias atuais, né? Entre os quais eles se dividem ali entre grupos de sunitas e xiitas. A maioria lá no Egito é sunita, porque tem essa diferenciação, tá? Os sunitas, que correspondem ali a cerca de 90% dos muçulmanos, eles acreditam que o califa, o chefe de Estado e sucessor de Maomé, ele deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Já para os xiitas, o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, genro de Maomé, né, que por fim foi assassinado. Então tem essas questões aí que acabam gerando muitas desavenças, às vezes, entre eles, né? Entre esses grupos, né?